Oi, Gêmeos! Seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de agosto. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral e caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui a uns dias, daqui a umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E bora lá que a gente começa com ele, o baralho cigano, para entender melhor esse seu mês. Bora lá? Bom, Gêmeos, bora lá, o jogo do baralho cigano completo e a gente começa com uma carta linda e perfeita, que é a carta do Sol. O Sol traz muita iluminação, alta comunicação, coisas muito positivas e boas aqui para você neste mês de agosto. A carta do Sol traz a iluminação e novos inícios acontecendo. A carta do navio vem acompanhando o Sol, trazendo iluminação para viagens, para mudanças, para alterações na sua vida, novas propostas de trabalho. Então aqui eu digo que o seu mês de agosto vai ser um mês muito iluminado para novos acontecimentos, tá? Aqui você tendo visibilidade, conseguindo conversar, conseguindo notoriedade naquilo que você deseja, correndo atrás daquilo que você quer e recebendo essa atenção de volta. Uma iluminação muito especial para o signo de Gêmeos e a carta do navio vem trazendo a sensação da mudança e da alteração durante esse mês. Então aqui eu vejo alguns geminianos mudando, alguns geminianos trocando de trabalho, um trabalho às vezes que é em outro lugar, alguns geminianos indo viajar para um lugar de praia, tá? Então aqui eu vejo realmente uma alteração e isso pode gerar até uma certa instabilidade aí, mas é uma instabilidade necessária para essa alteração que vai acontecer para você neste mês. Seguindo aqui, a gente vem com a carta da Lua junto com a carta do buquê. Então aqui é uma continuação. A gente tem o Sol e a Lua, os dois astros perfeitos. O Sol iluminando as suas mudanças e a Lua trazendo o poder da comemoração dessa mudança. Então existe algo muito poderoso acontecendo aqui na sua vida, Gêmeos. Existe alteração, existe novidade, existe novos movimentos que às vezes pode gerar uma certa insegurança, mas existe comemoração. Aqui mostra que tudo aquilo que você se dedicar, tudo aquilo que realmente que você é merecedor, sabe? Assim, tudo aquilo que você fez e que você merece, isso vai ser comemorado e reconhecido na sua vida. É uma carta muito linda, é uma carta muito especial relacionado aqui aos seus movimentos no mês de agosto. Então eu vejo realmente iluminação, sorte e comemoração para você. Seguindo aqui, a gente já tem um alerta. A carta do cachorro junto com a carta da raposa. Aqui você vendo talvez pessoas que você considerava leal, querendo ser mais espertinho com você, sabe? Aquela pessoa que queria às vezes ganhar uma certa vantagem, queria passar a perna de certa forma, e você precisando ser mais esperto do que a pessoa que achou que estava esperto. Sabe o malandro que tá achando que só ele nasceu malandro? Geminiano tá falando, aqui não, meu bem, aqui não. A carta do cachorro vem trazendo a necessidade de você ter mais estratégia, mais sabedoria, reconhecer quem são essas pessoas e entender que nem todo mundo quer o seu bem. Aqui eu vejo você percebendo certas armadilhas de pessoas que você não esperava no mês de agosto, e isso vai gerar uma finalização. Aqui eu vejo que existe o fim dessa situação e esse fim pode vir às vezes com uma certa discussão, e essa discussão às vezes é mais para você se proteger. Se a gente fala de uma amizade, eu posso ver uma amizade que tem uma longevidade boa, sim, mas você descobre alguma coisa, não fica tão confortável, precisa ser mais esperto, encerra esse ciclo que às vezes estava até se arrastando,
fala aquelas coisas que às vezes não precisava dizer, mas falou, porque às vezes você precisa se armar, você precisa se proteger de certa forma. E aqui eu vejo um pouco dessa situação acontecendo aqui para você neste mês de agosto. Existe o fim de algo e esse fim nesse mês de agosto é relacionado a uma necessidade de você se proteger, tá? Achei profundo, gostei. Vamos agora pro tarô. É óbvio que a gente vai pro tarô, porque eu quero entender melhor aí como que vai ser esse seu mês através desse oráculo maravilhoso. Gêmeos, bora lá, jogo do tarô completo e a gente começa com o quê? O seu momento atual, é claro. O seu momento atual veio com As de Ouros. Eu amo essa carta. E a carta do 4 de Ouros. Olha que cartas profundas, né? Primeiro a gente tá falando do mundo material, a gente tá falando de coisas que existem, coisas que a gente palpa, sabe? Dinheiro, trabalho, relacionamento. Então, o seu momento atual é traçado por coisas materiais e coisas mundanas, né? Novas oportunidades e coisas muito maravilhosas acontecendo aí, dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida financeira. Existem novas oportunidades grandiosas aqui para você, Gêmeos. Momento atual traçado por um novo começo de muito, mas muita prosperidade. Em contrapartida, eu vejo um certo apego a coisas que já existem, tá? Se a gente fala de um relacionamento com uma renovação, com novas coisas acontecendo, eu vejo isso maravilhosamente acontecendo, mas eu vejo também o geminiano um pouco apegado a rotinas do passado. Ou aqui, se a gente fala sobre, por exemplo, eu tenho um novo trabalho, eu vou ingressar numa nova empresa, mas eu tô apegado e acostumado com aquilo que eu fazia antes. Existe um apego com aquilo que você já tem, tá? Então, de maneira geral, o seu momento atual é aquela coisa de... Existem coisas grandiosas e perfeitas acontecendo, mas você ainda não tá desapegado ao ponto de não olhar para trás. Você olha para trás, reconhece aquilo que você já tem e parte para o próximo, entendendo que aquilo é uma nova fase, é um novo começo, são novos inícios, são novas situações. Mas existe sim a necessidade da estabilidade, é como se você quisesse ter mais segurança, tá? Eu começo algo novo, eu tenho algo novo, eu tenho algo poderoso, eu tenho um movimento poderoso na minha vida, mas ao mesmo tempo eu desejo segurança, eu quero estabilidade na minha vida. Seu momento atual é traçado por estabilidade e prosperidade, coisas muito boas no relacionamento e coisas muito boas relacionadas a novos trabalhos e novas áreas aí que vão te dar lucro financeiro, tá? Se você tá procurando trabalho, meu filho, corre que vai vir coisa grande pra você, tá? Seguindo aqui, a gente vai pro seu passado recente. O seu passado recente veio com duas cartas. Olha o sol aparecendo de novo, igual no baralho cigano. E o 6 de espadas. Aqui eu vejo que no seu passado recente você fugiu de certas coisas que eram problemas pra você. Você se afastou de certos lugares, de certas pessoas, de certas convivências. Você viu que certos lugares, certas situações te traziam mais problema do que solução. E mesmo às vezes sem saber o que você vai fazer, sabe? Mesmo sem saber aquilo que vai te trazer, você falou, não, gente, isso aqui não tá dando mais pra mim. Se afastou de discussões, de pessoas, de projetos de trabalho que às vezes você tava se dedicando, mas que te trazia muitos problemas. Houve um afastamento de alguma coisa, sobre o que é você que vai dizer, é você que vai interpretar, mas o seu passado recente teve sim um certo afastamento sobre algo, tá? E aqui eu vejo que você tava um pouco até perdido sobre isso, só que quando você se afastou daquele ambiente, daquele lugar, novas ideias vieram, novas oportunidades vieram, você começou a se sentir muito mais vivo, mais intenso, mais feliz, mais jovial e pronto para novas oportunidades. A partir do momento que você saiu de ambientes que te traziam um problema, nossa, as coisas iluminaram.
e clarearam aqui para você. Então, se afastar no seu passado recente de certas coisas te trouxe sorte, te trouxe oportunidades, te trouxe felicidade e te trouxe visibilidade. E isso vai transparecer aqui no seu momento atual. Olha aqui. O sol te iluminou e te trouxe oportunidades prósperas. Às vezes você se afastou de uma dinâmica antiga de um relacionamento, você deixou para trás certos relacionamentos e o novo veio. Às vezes você se afastou de um projeto, de um ambiente que te contaminava e aí as novas oportunidades chegaram para você. Muito lindo, gente, muito lindo, mas sua mensagem ainda tá bem mais profunda do que isso, então vamos continuar. Agora, a gente vai para o seu futuro próximo, que veio com a carta da morte. A carta da morte veio junto com o valete de paus. E eu tô achando essa leitura muito condizente com a leitura do baralho cigano. Por quê? Essas duas, a carta do sol veio no baralho cigano e aqui a carta da morte, ela remete muito à carta do caixão que também veio para você. Futuro próximo, deixando certas coisas para trás, entendendo o que ficar, o que ir embora, o que precisa ir embora da sua vida, porque você está sonhador, cheio de ideias e cheio de novos afazeres. Aqui no momento atual, você tem novas oportunidades, mas você tem apego, né? Lembra que eu falei? Você quer estabilidade, você tá apegado a certos costumes, a algumas coisas, mas no seu futuro próximo, você enxerga que agora, essa nova fase que você tá vivendo, vai dedicar e vai precisar que você se dedique a novos afazeres, você vai ter novas coisas para fazer, você precisa ter vitalidade, você precisa estar animado. Então, o seu futuro próximo, eu vejo você selecionando coisas e entendendo que certas coisas não fazem parte mais da sua vida atual e que você precisa deixar para trás para que novas questões cheguem e fluam mais na sua vida. Às vezes o novo trabalho aí que vai aparecer para você vai precisar muito mais de você. E certas coisas que às vezes você tentava sustentar na sua vida, você entende que, cara, para me dedicar para isso não vai rolar. Sabe? Você vai peneirar. O futuro próximo é você peneirando as suas prioridades, entendendo aquilo que você está esticando. Que chiclete é esse que você está esticando? Entendendo que certas coisas não fazem mais sentido para você, porque você é uma nova pessoa, valete de paus, novas atitudes, você está agindo de uma forma diferente, você está mudando, porque as situações que vêm acontecendo com você está mudando você de dentro para fora. E você precisa reavaliar o que acontecia com você antes e o que não faz mais sentido agora para você, tá? Esse é o seu futuro próximo e a gente vai agora para uma dificuldade, tá? Para você. E a dificuldade veio com duas cartas lindas, que é o 9 de copas e a rainha de ouros. É engraçado quando a gente olha para isso, porque o 9 de copas traz uma sensação de felicidade, mas ao mesmo tempo é aquela felicidade que a gente já está acostumado, tá? Então aqui, lembra que eu falei no seu futuro próximo que você vai começar a peneirar? É como se você tivesse que lidar com certas mudanças nesse mês de agosto e que você tivesse que entender que quais desses pininhos aqui, dessas copas, elas não fazem, não é mais tão confortável assim quanto eu acho. Porque o 9 de copas traz a sensação de que você já tá contemplado pelos seus sentimentos e pelas coisas, você faz as coisas com o pé nas costas, você já está acostumado com essa dinâmica. Essa dinâmica já existe há muito tempo, você já está conectado com ela. Então aqui eu digo de novo que a sua dificuldade no mês de agosto vai ser um pouco de apego com certas coisas que te trazem uma sensação emocional. Porque aqui eu vejo muito você largando e pegando, largando e pegando. Então é muito relacionado a o que me faz bem de verdade, sabe? E o que realmente eu já tô acostumado e eu acredito que me faça bem.
tem um equilíbrio aí que você vai ter um pouco de dificuldade de entender durante o mês, mas que conforme o final do mês vai chegando, você vai conseguir peneirar melhor, porque a gente já viu o seu futuro próximo. Mas existe coisas que você está conectado, que você está apegado, ou que você quer, você sabe realmente o que você quer da sua vida, você sabe realmente aquilo que você quer conquistar, então tem que ter mais equilíbrio sobre isso. Agora a gente vai para um conselho para você, e o seu conselho veio com 2 pedradas, tá, amor? Aqui a gente fala de decepção. 7 de espadas e 10 de espadas. Gente, que conselho é esse? Que conselho é esse? Às vezes a verdade aparece pra gente e a gente tem que ser grato por a gente enxergar a verdade. Certas decepções acontecem e precisam acontecer e a gente tem que encarar e aceitar certas derrotas, tá? Aí eu abro essa situação falando isso pra vocês, porque o 7 de espadas fala de alguém que sabe que tá fazendo coisa errada, tem consciência disso, tem consciência das consequências das coisas, mas tá fazendo. E o 10 de espadas é o fim dessa linha, é o fim da decepção, é a finalização com um gosto de derrota. Então aqui é muito difícil a gente falar isso como conselho, tá, amor? Mas o que eu digo pra você é: aceite que certos fins de ciclo acontecem e acabam de uma forma que a gente não gostaria que acabasse. Existe algo, lembra lá no baralho cigano que a gente falou que você ia descobrir e a finalização ia acontecer. Existe algo que vai finalizar na sua vida com gosto amargo nesse mês de agosto, que você vai saber o porquê essa situação acabou, mas que você precisa aceitar simplesmente o fim. Aceite o fim de certas coisas. Aceite que nem tudo é da forma que a gente quer que aconteça. É mais fácil a gente enxergar e encarar com a verdade certas situações do que remoer. E eu vejo que você vai fazer isso muito bem nesse mês, tá? Aqui eu vejo que existe uma descoberta, existe realmente um ladrãozinho, o traidorzinho, o falcianinho aparecendo na sua vida e a finalização acontecendo de uma forma que não tem mais o que fazer e você se sentindo mal por isso. Só que é muito mais fácil a gente enxergar a verdade, encarar o nosso futuro do que ficar com a pessoa que nos faz mal, com a situação que nos faz mal, e não enxergar a verdade. Então aqui, aceite que você está enxergando a verdade, agradeça pelos seus olhos não estarem mais vendados e por você enxergar e ter a decisão de finalizar certas coisas. O fim vai chegar para você, você vai ter dificuldade de aceitar porque você tem um apego, você tem uma dificuldade de entender aquilo que realmente é bom para você, aquilo que você realmente quer, mas durante o mês você vai passar por um processo, você vai peneirar e você vai entender que beleza, o fim aconteceu, a decepção aconteceu e o fim aconteceu de forma inevitável, vou deixar essas coisas para trás porque eu tenho muito a fazer, eu tenho muitas coisas para viver e eu tenho muita energia para concretizar tudo aquilo que eu quero. Gêmeas, essa foi a sua leitura para o mês de agosto. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo pra você. Tchau!